O Cara da Plebe, do Felipe Seabra, é um livrão de 623 páginas e é um livro que, apesar de ser muito grande, ele passa muito gostoso porque o Felipe é engraçado a escrever e também é bastante sincero. Ele conta os atritos da banda dele, ele conta a opinião dele sobre outras bandas, sobre o que ele achou daquela letra específica, o que ele achou ridículo, o que ele achou bom. Tem aí essa confiança que a gente acaba adquirindo nele, porque ele fala muito numa boa, assim, no tete a tete a gente fica, uau, não sabia que podia falar esse tipo de coisa assim. Dos amigos dele, inclusive. Mas ele, né, começa ali na infância, fala sobre ele ter estudado num colégio com pessoas de vários outros países, sobre toda essa coisa dessa intelectualidade ali, dele ser filho de um acadêmico, diplomata, de outras pessoas ali de Brasília, de outras bandas também viverem a mesma coisa que ele. Por isso, como ele diz, essas letras não vieram de um vácuo, porque a gente tinha muito esse estofo, a gente tinha muito livro, acesso a muita coisa boa, muitos bons filmes e muitos bons livros, e um bom estudo. Então ele conta o quanto isso depõe a favor do rock de Brasília. Uma outra coisa que eu achei interessante também, ele contando sobre essa relação dele com o Renato Russo, com o Herbert, essas pessoas muito importantes para... Bom, o Renato foi muito importante, né, mais no quesito amizade. O Herbert, né, já produziu a Plebe, então teve essa coisa ali dessa pessoa que tinha uma boa visão sobre a banda, que sabia, entendia até a personalidade dessas 4 pessoas e conseguia lidar com aquilo. O Renato foi mais essa relação de amizade que pro Felipe também era um pouco dolorido perceber o Renato Russo se expondo muito nas letras e isso não fazendo lá muito bem a ele, né? Ele colocando muito o coração para fora e a coisa sendo muito triste. Renato muito, não só com a depressão, depois com uma doença muito grave, né? Como todos nós sabemos, e isso foi muito dolorido pro Felipe, porque já conhecia o Renato há tanto tempo, sabia que o Renato gostava muito da Plebe, tinha todo esse carinho entre eles, e o Renato, ele diz, era uma pessoa que era obcecada por aquela turma, como ele chamava, né? O grupo de Brasília, essas bandas de Brasília, ele chamava de turma, essa forma carinhosa de falar. Era a grande coisa da vida do Renato, era aquele grupo do qual ele veio, essas pessoas que viveram esse momento juntas. E falando de novo sobre essa questão das letras não virem de um vácuo, um outro aspecto que o Felipe menciona é que eles estavam ali do lado do poder. Eles estavam logo ali, então é impossível não comentar. Você tem que estar querendo muito não comentar para ficar alheio a isso. Você tem que estar muito resistente a isso, porque estava ali, eles estavam vendo tudo em primeira mão, então era natural que as bandas de lá tivessem essa tendência a querer, a ter essa visão crítica sobre a política. Ele fala muito sobre os atritos da banda, que foram muito sofridos. Isso é engraçado porque quando eu li o livro do Bruno Gouveia, eu fiquei sabendo muito dos atritos da banda com as gravadoras. Havia, né? Ele fala sobre conflitos internos, mas é muito mais uma coisa daquele grupo ali sendo desrespeitado por tal gravadora, depois sendo desrespeitado pela outra gravadora e essas relações assim que você não imagina que uma banda que está numa gravadora que vende bem vai ficar sofrendo tanto. Mas aqui nesse livro do Felipe, que inclusive é muito amigo do Bruno Gouveia, ele menciona isso aqui, você vê que o que causava muito estresse e desgaste era o conflito interno. Era tudo muito sofrido, era uma luta para conseguir tal coisa, para eles concordarem com isso, com aquilo, e foi ficando tanto, tanto, tanto que tornou-se insustentável e não deu mais para manter essa formação original. E isso é engraçado, né? Às vezes você vê uma sintonia muito grande, eu vejo uma sintonia muito grande, qualquer um vê, por isso que a Plebe teve um primeiro disco tão reverenciado, que é muito reverenciado até hoje, mas para chegar até lá foi um suor, né? Um suor de umas discordâncias que você tem que negociar. É muito cansativo ter que toda hora negociar, ter que toda hora falar de uma forma que a pessoa não se irrite para conseguir uma coisa, ou então você ter que dizer não e não conseguir e resistir a não ceder para aquela pessoa, não baixar a guarda porque você acha que aquilo é importante, que vai ser necessário que seja feito daquele jeito.
essas coisas são muito sofridas, faz parte da vida, mas existe, acho que, um limite, onde a coisa fica só na base do sofrimento e fazer música se torna um martírio. Ele fala que teve um momento que ele até parou, né, pensou seriamente em parar de tocar guitarra ou deixar pra lá esse instrumento, porque tava ficando muito chato tudo. Chato é uma palavra até leve, né? Tava ficando angustiante. E ele conta que até parou, assim, que pra ele foi bem simbólico, foi ele ter parado de querer ler a revista Guitar Player, que ele gostava tanto. São essas coisas que a gente nota, né? O que tá acontecendo? Alguma coisinha que te dá uma dica boa de realmente isso não tá normal. Não é normal eu querer parar de tocar um instrumento que eu mais amo, que eu toco desde que eu sou um menino. Isso não tá fazendo bem. Ele conta sobre a ida dele para os Estados Unidos, a volta dele para o Brasil. Foram muitas coisas até ele se encontrar nessa formação aí que já tem mais de 20 anos e que tá indo muito bem. Quer dizer, não é exatamente essa formação, mas, por exemplo, o Clemente já tá aí há uns 20 anos na banda, né? Um pouquinho mais de 20 anos, e ele fala que quando a coisa começou a dar muito certo e ele a se sentir muito bem, ele começou a se sentir muito bem nessa banda, ele falou, eu não sabia que dava pra ser feliz dentro do banda, tava coisa tão... A banda era boa, mas tava todo mundo infeliz, e agora a banda continua sendo boa e tá todo mundo feliz, é uma relação de satisfação também, né, emocional ali dentro da banda, isso é muito legal dele dividir. E ele fala também, engraçado, que ele... Uma coisa que eu achei curiosa, só um detalhe, ele comenta sobre a Blitz. Isso mais pro início do livro mesmo, mas eu achei curioso que ele falou que quando a Blitz apareceu, ele ficou bem impressionado. Ele é um cara que é totalmente do pós-punk, né? Ele tá ali em outra área, mas quando ele ouviu a Blitz, ele comprou algumas cópias do compacto deles e distribuiu para os amigos, porque ele achou tão diferente, tão original, que é como se aquilo fosse uma nova era mesmo da música brasileira. E ele viu isso na Blitz. Achei legal, porque eu gosto muito da Blitz também. E é legal esses mundos tão díspares conversando, né? E, bom, como eu disse, esse livro, ele tem toda essa sinceridade do Felipe para falar de tantos assuntos, tem muito bom humor. Eu ri algumas vezes, né, desse livro, várias vezes ao longo desse livro. E até lamentei ele não ser um livro maior, porque eu vi em uma entrevista o Felipe falando que seria maior. Só que a editora também pediu para ele enxugar um pouco, porque ele, com a boa memória dele, ele era muito minucioso. Aí conta um detalhe, vai desenvolvendo, e pra gente que tá lendo isso eu gosto muito disso porque eu me sinto ali na cena, né? Por que a pessoa falou isso? O que ela fez depois que ela falou isso? Onde é que ela tava? Como é que foi? Em que lugar exato? Mas eu fiquei até pensando, que pena que não foi um livro, então, de 2 volumes, uma coisa assim, né? Pra ficar bem, bem completo. Ele mesmo fala que é uma pena que não tenha podido ser a versão integral, mas é um livro que eu recomendo muito. Como eu disse, muito bem-humorado e também muito crítico. Como ele mesmo falou em umas entrevistas, ele não livra ninguém. Fala mesmo, admiro muito a coragem dele de ser tão honesto em relação a tantas questões, tantas pessoas amigas, inclusive. Mas esse é O Cara da Plebe, do Felipe Seabra.